Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao podcast da Explore. A curiosidade nos levou ao outro lado do mundo, o aprendizado nos trouxe de volta. E o desejo de compartilhar conhecimento fez nascer esse podcast. Aqui transformamos experiências em conversas sobre o futuro da educação. No episódio de hoje, o chão da escola, implementação, confiança e formação docente. E aqui eu tenho nossos convidados, o Emerson Pereira, do Colégio Bandeirantes, a Vanessa Tenório, da System Bilingual, o Rafael, do Colégio Avicena, e o Thales Freitas, também, do Colégio Avicena. Obrigado pela participação de todos vocês. Muito obrigado, Guilherme. Obrigado. Bom, uma das grandes lições da missão Ásia, na China e na Coreia do Sul, foi perceber que a inovação não é um problema de tecnologia. Estamos em instituições com recursos muito diferentes, havia algo em comum entre elas que estavam avançando mais rapidamente, que é a capacidade de implementação. Em Hong Kong, vimos um modelo interessante em que governo, universidade e escola trabalham juntos. Em outras instituições, vimos culturas que valorizam a experimentação, a autonomia e a aprendizagem contínua. No final, a pergunta não é o que precisa ser feito, é como fazer acontecer. Bom, e eu já começo com a querida Vanessa. Tudo bom, Vanessa? Tudo ótimo, obrigada. Qual foi o aprendizado mais difícil de implementar no Brasil? Bom, eu acho que seja no Brasil ou em outro lugar, sempre se trata de mudança de mindset, que é muito difícil. Então, qualquer inovação, seja ela tecnológica ou não, pedagógica, metodológica, o que quer que seja, o mais difícil é virar a chave dos mindsets. Então, na nossa experiência, por exemplo, tem uma virada de chave de raiz, assim, da proposta pedagógica. Então, isso é muito difícil de fazer acontecer, mas é possível. Isso é que é o melhor de tudo, é que é possível. Então, eu diria isso, que no fim é implementar uma cultura diferente, né? Então, acho que esse é o fio da meada. Ótimo, e você conhece bem disso. Parabéns. Emerson. Bem nessa linha que a Vanessa trouxe, eu acho que tem uma questão de resiliência cultural. Eu acho que ficava muito claro ali, quando a gente conversava com os educadores e mesmo com cientistas, como a cultura ela tem uma resiliência às tecnologias novas. Então, sempre vinha uma questão, eu me lembro que a gente conversou com uma diretora e a gente perguntou para ela, mas e essa tecnologia nova, a IA, você acha que isso pode atrapalhar? E ela respondeu algo mais ou menos assim, nós somos uma sociedade de 3.000 anos e já passamos por várias tecnologias. Essa é mais uma que nós vamos passar. Então, eu acho que essa resiliência deles foi o que mais me impactou, na verdade. O livro I Ching, né? O livro da mudança. Exato. Estamos preparados para mudar. Estamos todos aqui e preparados para mudar. Então você vê que é uma questão, inclusive, não só cultural, mas filosófica deles, né? Então, eles carregam isso com muita naturalidade. Então, quando a gente via os robôs, por exemplo, eles falando sobre robôs, não era uma questão, vão nos substituir. Eles, em nenhum momento eu senti essa preocupação deles de substituição do humano pela tecnologia. E a gente fica aqui o tempo inteiro falando o que de nós é humano, o que de nós não é humano. Parece que isso para eles acontece de uma outra forma na cabeça deles. Acho que o mindset que a Vanessa trouxe, né? Acho que o jeito que eles pensam sobre tecnologia é completamente diferente. Na questão dos robôs eu fiquei muito impressionado porque enquanto a gente ainda está falando de IA como software, eles já estão falando de IA aplicada, IA aplicada na máquina. Então, assim, são os humanoides, é a inteligência artificial dentro de uma máquina. E com muita naturalidade. Então, depois eu fui pesquisar, que eu confesso que eu não tinha noção do quão rápido a população chinesa vai envelhecer. Provavelmente, dentro do projeto deles, vamos precisar dos humanoides para fazer trabalhos que os humanos não conseguem fazer. Então, não é que é substituir, é ajudar os humanos a viver melhor. Apoio. Rafael Lima. Olha, apesar de nós não termos conversado especificamente sobre isso, eu acredito que estejamos todos bastante alinhados. O maior desafio que eu percebo é justamente de despertar a curiosidade e a proatividade nas pessoas. Porque, em minha leitura,
nem a China nem a Coreia têm uma fórmula pronta de como utilizar a inteligência artificial para a educação. Estão todos descobrindo, e nós percebemos diferentes níveis de maturidade em diferentes escolas. Mas o que era comum era curiosidade em relação às tecnologias. Então, em maior ou menor grau, todas estavam utilizando e buscando aprender ao máximo para educar os alunos da melhor forma nesse sentido. Eu diria que o maior desafio está relacionado às pessoas. Complementando o que os meus colegas falaram, uma das frases que nós ouvimos na China foi que eles não estavam preocupados que a tecnologia substituísse os professores. Pelo contrário, a procura pela carreira de professor, pela carreira docente, aumentou na China. Isso porque eles sabem que a carreira docente é uma carreira que a tecnologia não vai substituir, pelo contrário, ela vai ajudar a tornar o trabalho do professor mais fácil e também o trabalho do próprio aluno. Então, essa mudança de mentalidade, com certeza, vai ser uma das coisas mais difíceis de nós implementarmos aqui no Brasil, e é algo que, independente do país ou da escola que nós visitamos, todas compartilhavam. E é um estágio que todo mundo passa, né? Então, as escolas precisam mostrar para os professores todas as possibilidades que a inteligência artificial traz. Uma das escolas que mais se destacou usava IA dentro das matérias, não só como uma matéria separada, mas o professor de química usava inteligência artificial para ensinar, assim como o professor de inglês promovia competições de história em quadrinhos usando inteligência artificial. Então, uma vez que a sua equipe tem consciência das possibilidades, as coisas ficam mais fáceis. Mas até chegar lá, existe um grande desafio. Grande. Aproveitando, Rafael, que você é um empreendedor na educação e tem feito um trabalho muito legal, você visitou, não só no Brasil, mas também nessa expedição e em outras expedições que eu sei que você participou, muitas instituições. O que mais diferencia quem está avançando rapidamente? Dinheiro, tecnologia ou liderança? Eu acredito que os 3 pontos têm um impacto muito significativo, mas eu acredito demais que a liderança seja aquilo com maior impacto. Então, quando existe uma pessoa que inspira as outras e passa a crença sobre as mudanças, isso promove a mudança. É claro que quando você tem dinheiro, naturalmente vai vir também mais tecnologia, as facilidades vêm, mas não é garantia. Por outro lado, a liderança faz uma diferença muito grande. Por que tanta pressa se está indo para o lado errado, né? Exatamente. Emerson? Acho que tem nessa questão de liderança que o Rafa tocou no assunto, eu acho que tem uma coisa importante que é aquilo que as pessoas vão esperar de nós, líderes educacionais, a partir deste momento em que a gente vive, se não uma disruptura, um novo momento em que a tecnologia vai vir com muita força. Que eu acho que é menos de certezas, mas mais de geração de cenários para que as pessoas possam aprender e trazerem o conhecimento delas para o dia a dia. Acho que a gente tem um desafio de sim confiar nos nossos professores, confiar nos nossos alunos, da nossa comunidade, de que eles vão usar a tecnologia de uma forma adequada e a gente tem que criar os cenários para isso. Então, foi pensando nisso até que a gente fez um manual que vocês conheceram. E porque a gente precisa de algumas regras básicas e a partir dessas regras básicas as pessoas começaram a construir as realidades delas, porque é aquilo, né? É mais fácil um professor de química construir uma aula usando IA do que um gerente de sistemas, porque quem entende de química é o professor de química. Então a gente tem que trazer o conhecimento da tecnologia para que eles desenvolvam as habilidades usando tecnologia. Ótimo. Vanessa, muitas escolas estão discutindo IA, mas você acredita que a tecnologia consegue transformar uma escola cuja proposta pedagógica continua a mesma? Eu acho que é um grande não. Você tem que partir da proposta pedagógica. E a IA, ela tem que fazer parte disso. Ela não é separada, né? Aliás, tudo que se traz de novidade, qualquer inovação que você leve para a sua escola, se ela não conversar com a sua proposta pedagógica, ela não tem nem razão de ser, né?
A IA vai ter que conversar com propostas pedagógicas, mas ela vai ter que estar entrelaçada, né? Aliás, isso é uma coisa que eu acho que a educação tem sofrido bastante. Eu acho que traz-se muita moda com pouca integração real e, principalmente, pouco se olha para o resultado disso. Então, se a gente olha para o Brasil como um todo, e a gente vê que, seja no setor privado, seja no setor público, muita tecnologia já foi aplicada. Então, salas Google, sala Maker, é uma pirotecnia incrível, sendo que a gente não sai do canto como país. Então, a gente continua nos últimos lugares aí de PISA, seja lá do que for a métrica, e não se presta atenção a isso. Como assim? Então, será que a IA vai ser de novo a mesma coisa? Vai trazer IA mirabolantemente, que não conversa com o que se faz na sala de aula, e menos ainda se conversa com o que o aluno precisa desenvolver. Então, o ponto real é a IA precisa servir ao propósito que qualquer coisa pedagógica precisa, desenvolver alunos e levá-los a resultados integrais, assim, não é só resultado de vestibular, não, desenvolver pessoas, né? Então, se isso não estiver conversando com a proposta pedagógica, eu acho que vai ser mais um fracasso. Olha, por favor, vocês todos podem complementar. Quando eu chamar alguém para uma pergunta, fiquem à vontade de complementar. Eu queria entrar nesse tema, porque eu acho que concordo totalmente com o que a Vanessa está falando, e eu acho que a gente precisa olhar para essa proposta pedagógica e ver o que a chegada de uma nova tecnologia ela impacta no projeto pedagógico da escola. E a partir do momento em que uma nova tecnologia impacta no projeto pedagógico da escola, aí a escola vai olhar como que essa tecnologia pode ajudar no projeto pedagógico. É isso. Agora, é importante a gente ter claro que essa nova tecnologia ela vai mexer com o projeto pedagógico, porque o que a gente já está vendo com os primeiros estudos que começam a aparecer é que se uma pessoa usa IA para melhorar a capacidade cognitiva dela, ela aumenta a capacidade cognitiva. Se ela usa só para buscar informação, ela diminui a capacidade cognitiva. Isso. Então, no nosso projeto pedagógico, de alguma forma, a gente tem que trazer essa discussão para que os nossos alunos não usem a IA como uma bengala para um projeto pedagógico antigo que era de fazer resposta a questões. Eles vão ter que começar a desenvolver raciocínios junto com a IA e não mais buscar resposta. E então, para isso, primeiro a gente vai ter que olhar o projeto pedagógico, qual a transformação que a IA está trazendo para ele, e depois entrar nisso de como é que a gente usa a tecnologia para suportar o novo projeto pedagógico que nasceu. Eu posso complementar só uma coisinha? Talvez agora, porque a IA ela é tão disruptiva que talvez agora a gente realmente precise fazer uma mudança drástica na educação, no sentido de olhar para o que o aluno está aprendendo e não para o que a gente está ensinando. Exato. Então, sair de performance de professor, né, para você olhar de fato para o aluno. Mas a IA é muito potente, mas ela também pode entrar no que você está dizendo. Ela pode fazer com que use-se tanto o professor quanto aluno, quanto todos nós, como bengala. Você sabe, Vanessa, que uma coisa que me preocupa muito agora, porque eu sempre acho que essas mudanças de tecnologia são oportunidades para o país. E essa a gente está mais uma vez passando um cavalo selado que a gente pode montar ou não. Nesse momento, assim, a gente pode decidir não trabalhar a IA com seriedade e trabalhar a IA como um penduricalho. E aí não vai acontecer nada. Agora, se a gente olhar para esse movimento como uma grande oportunidade de reinventar, que acho que é um pouco isso que você tá trazendo, a gente, de fato, pode trazer coisas novas para as nossas crianças. Traçando um paralelo, o uso de máquinas mobile, e aí eu estou falando de celulares e tablets,
Se a gente tivesse feito propostas pedagógicas adequadas, redesenhado as nossas propostas pedagógicas para trazer cultura digital para dentro das escolas e usasse de forma adequada essa tecnologia, a gente não precisaria proibir. A gente precisou proibir porque a gente não soube usar. E a gente vai passar na IA, vai passar pela mesma coisa. Porque se a gente não tiver uma proposta clara de melhoria, o que vai acontecer, sim, as pessoas vão usar inadequadamente e perder capacidade cognitiva. Isso. E que lugar mais apropriado do que a escola para poder contribuir com esse processo. Exato. Bom, eu queria fazer uma pergunta para Rafael e Thales, mas queria primeiro que o Thales começasse. Thales, como equilibrar as promessas da tecnologia, as expectativas das famílias e a capacidade real de implementação na escola? Como você consegue fazer isso, sendo que, né, a expectativa da família é sempre uma coisa que mexe no ponteiro financeiro também da escola? Com certeza. Olha, essa pergunta é uma balança de pratos. Eu acredito que uma das primeiras coisas que a escola deve fazer, as escolas devem fazer, é capacitar os professores e capacitar a equipe. Porque se as famílias virem falando de inteligência artificial, vierem falando de tecnologia, e a escola não tem um posicionamento, deixar para que os alunos tenham contato, deixar para que as famílias tenham contato, e a escola não procure, igual o Emerson falou na questão do celular. Então, nós acreditamos que é muito importante que a escola busque aprender, busque esse conhecimento, que a escola capacite os professores, capacite os funcionários para saberem lidar com a própria tecnologia em si e implemente programas para que esses professores passam esse conhecimento para os alunos. Então, a gente sabe que não é fácil, mas é algo que nós já tínhamos que ter começado, falando em inteligência artificial. Trago aqui uma situação que nós perguntamos aos professores da Yonsei University. A gente perguntou se o ensino de cálculo na universidade era o mesmo. E o professor ele foi muito categórico na resposta. Ele falou, olha, o cálculo está sendo ensinado da mesma maneira. No entanto, as tarefas mudaram, porque se eu passar para o aluno cálculo integral, ele vai usar o IA e vai dar a resposta. Ou seja, a própria universidade, a Yonsei, no caso, já adaptou as suas tarefas em relação ao ensino de cálculo. Então, as tarefas que exigem conteúdo, eles dão em sala de aula, para os alunos realizarem, e passam atividades para que os alunos utilizem a inteligência artificial e coloquem que a utilização foi feita em sua biografia. Ou seja, a universidade, a Yonsei University, adaptou o seu ensino de cálculo à ferramenta de inteligência artificial. E eu acredito que as escolas devem fazer algo muito próximo do que a Yonsei está fazendo. Está ensinando inteligência artificial para os alunos utilizarem nos projetos, e o que deve ser ensinado da forma tradicional, que seja ensinado da forma tradicional com as devidas adaptações. Então, acredito que não é uma tarefa fácil, mas deve ser começado, deve ser feito, e se a gente não começar, a gente vai cair na mesma situação que o Emerson trouxe em relação ao celular, e a gente vai ficar para trás. É uma revisão total do currículo, né, que a gente tem que estar preparado para fazer internamente, e é lógico, esperar que MEC e a governança olhe para isso de como o que vai acontecer. Na China, mais de 12 mil cursos foram encerrados justamente porque caíram em desuso, né? A Chegg, que foi a Chegg, a empresa de educação, foi disruptada há 2 anos já. 2 anos já. Que não fazia mais sentido existir. Que não fazia mais sentido um serviço, já que tinha o ChatGPT. Né? E o próprio ChatGPT, depois de 2 anos, já era outra coisa completamente que disruptou o que ele estava fazendo, né? E estava entregando coisas diferentes. Rafael, bom, eu tenho aqui uma série de questionamentos para você, mas vamos começar pelo mais fácil. A IA vai substituir os professores? Então, bastante adequada a fala que o Thales já falou, que de um grande diretor chinês, ele deixou claro que a procura pela carreira do professor aumentou com a inteligência artificial. Então, nós acreditamos que o professor é uma das figuras mais importantes para uma sociedade. E talvez a sua maneira de trabalho mude. Nós acreditamos que vai mudar, porque existem outras ferramentas. Para que ele desbrave novos mares, é importante que ele se adapte a essas ferramentas. Mas eu não acredito de forma alguma que ele será substituído. E se for para complementar um pouquinho do que o Thales estava falando sobre como equilibrar os pratos,
eu acredito que uma escola deva ter suas crenças muito claras. Então, deve haver a confiança de que os educadores são, em primeiro lugar, os membros da escola. A escola precisa buscar em suas crenças o que ela quer passar para os alunos. Se a gente for perguntar cada pequena decisão para os pais, vai ser difícil decidir. Porque cada pai tem uma opinião e está olhando para um lado. Cabe à escola buscar se informar melhor e encaixar o que ela aprendeu com suas crenças, com o tipo de mudança que ela quer gerar. E uma vez que isso estiver definido, ela precisa pensar no mundo ideal e depois, com o próximo, ela consegue chegar até o mundo ideal. Não precisa querer abraçar o mundo, porque às vezes o mundo ideal está muito distante de algumas realidades. Em um lugar funciona, em outro lugar não. Mas ela precisa se esforçar para chegar o mais próximo possível daquilo que ela considera ideal, de acordo com suas crenças e de acordo com aquilo que ela aprendeu. Eu diria que essa é a minha visão sobre equilibrar os pratos. E você está fazendo bem, porque você me mostrou o teu currículo de IA, eu achei muito interessante, parabéns. A gente buscou criar um curso de inteligência artificial, era uma promessa já no começo do ano. PISA vai mudar, em 2029 vai começar a cobrar inteligência artificial de verdade. A gente falou, pessoal, a gente precisa se adaptar, a inteligência artificial está aí. Eu trago uma fala que nós ouvimos também nessa viagem de um educador de Hong Kong. Ele falou, olha, o aluno vai usar de qualquer forma, então é melhor que ele utilize sob orientação dos educadores. E pensando nisso, nós, mesmo sem ter falado com o educador ainda, né, mas pensando nessa ideia de trazer as inovações, a gente já começou a criar um curso de inteligência artificial, que é um dos pilares para que ela se torne mais utilizada, né? Usar a inteligência artificial por si só, quer dizer, aprender sobre ela, usá-la no meio de outras disciplinas e usá-la também para administrar melhor o colégio, no sentido de personalizar a educação de cada aluno, de entender qual aluno está se desenvolvendo bem e qual aluno que não está se desenvolvendo tão bem assim. A inteligência artificial tem esses 3 caminhos que são muito poderosos. É uma caixa de Pandora que tem várias ferramentas. O Emerson contou hoje para a gente uma história que está muito ligada a isso em relação a, olha, se não usar na escola, vai usar em casa, não é isso, Emerson? Sim. 2023, né? Na verdade que em 2023, quando me perguntaram se a gente ia usar na escola, eu falei que a gente iria usar, mas que... E aí acabou saindo isso no jornal e meu filho depois me perguntou em maio de 2023 se ia poder usar mesmo, e eu falei que sim, e ele falou, que bom, que a gente já usa desde outubro do ano passado. E isso foi uma provocação para a gente começar a trabalhar a inteligência artificial lá dentro. E já em 2023 a gente viu que só de trocas entre a OpenAI e a rede interna do Bandeirantes, a gente trocou, convertendo gigabytes em páginas, 3,3 milhões de páginas A4, com fonte 11, de informações. Então, assim, eles usam muito, a gente tem que ajudá-los nessa orientação de como usar. Né? Agora, nesse processo, o que deu mais confiança do professor para enfrentar a IA foi o treinamento, a autonomia, a permissão para experimentar e errar, algum outro fator? Eu acho que essas 3 juntas... Eu sempre gosto de dizer que a pessoa tem medo até conhecer. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar acesso, desmistificar e dar acesso, né? Então, a gente desde o começo buscou dar acesso para os professores. É muito importante que eles sintam que a escola vai ser pragmática com relação a isso, porque isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção na nossa viagem para a Ásia, que existe um pragmatismo. Quando você fala dos 12 mil cursos que foram... Você imagina a gente falar aqui no Brasil que a gente vai acabar com o curso de design no 3º grau nas universidades. Vai ser uma choradeira e a gente vai ficar discutindo uma questão que é uma questão totalmente paralela, uma questão secundária, porque a questão não é vamos acabar com esse curso, é quais são os cursos que realmente vão fazer sentido para que as pessoas... A gente olha para o corte e não para onde a gente está indo. A gente olha para o que a gente perde e não para o que a gente está construindo. E isso eu acho que é muito importante a gente mudar esse foco junto com os professores. Para isso eles têm que usar. E aí eles têm que passar por esses três pontos que você trouxe e de estímulo institucional. A instituição tem que deixar claro o que faz. Então, quando o Bandeirantes resolve fazer um manual de uso de inteligência artificial
já em 2024, para entregar para os pais, entregar para os alunos, entregar para os professores, foi feito pelos professores, entregar para todo mundo e dizer, olha, essa é a nossa política de uso de IA, o que a gente está dizendo para a sociedade inteira é que quem quiser que o filho aprenda IA, o Bandeirantes é um lugar. Uhum. Se você não quer que o seu filho aprenda IA, o Bandeirantes não é o lugar, porque a gente vai usar. Então é importante a gente ter posicionamento claro, Sim. porque isso clareia para as pessoas que instituição você é. E acho que como se eu tivesse na frente de uma pasta de Estado, eu deixaria muito claro para a sociedade como um todo que a gente passaria a estimular o uso de inteligência artificial nas nossas escolas, no Estado, no país inteiro. Então essa iniciativa que o Bandeirantes tem de ensinar inteligência artificial, que o Avicena também tem de ensinar inteligência artificial, é algo que nós vemos em todas as escolas que nós visitamos na Ásia. Isso é mais divulgado lá, parece que todo mundo tem essa curiosidade, eles já decidiram ir por esse caminho. E a gente torce para que as escolas do Brasil se comportem da mesma forma, mas a proatividade vai só até certo ponto, né? Nós podemos impactar nossas escolas e compartilhar as ideias ao máximo. E o que nos deixa mais confortáveis é que, mesmo na Ásia, mesmo na China, ou até mesmo em Hong Kong, tinham instituições que estavam mais avançadas em relação ao uso de IA dentro do projeto pedagógico, mas tinham instituições que estavam começando, como, por exemplo, aquela em que nós fomos e eles fizeram aquele projetinho de criar uma foto nossa como uma profissão. Então, aquela instituição eles mesmos disseram, olha, a gente está começando a instruir os professores a utilizarem no currículo. Mas eles estavam com o mindset, com a mentalidade de vamos utilizar, nós não estamos com medo, estamos aprendendo e vamos utilizar. Eu acredito que isso nos deu também bastante confiança em vir para o Brasil e falar, olha, mesmo que estejamos em diferentes estágios de utilização da inteligência artificial, o mais importante é essa mudança de mentalidade. Mas tem uma coisa também, só para fechar uma coisa muito interessante, que eu acho que é bom a gente refletir. A inteligência artificial está aí. As crianças usam, Sim. Os adolescentes usam, todo mundo está usando. Então não é uma questão de se vai usar ou se não vai usar, é como usar. E a escola é, de fato, o melhor lugar para você aprender como e você se adequar eticamente a ela. Porque sair da ética com a inteligência artificial é rapidinho, né? Ela é um monstro, ela é gigante, ela é maravilhosa, ela pode deixar a gente com um poder gigantesco, inclusive e principalmente talvez cognitivo, se a gente souber usar. Então esse como usar aqui é o ponto, e aí entra a liderança, aí entra o posicionamento, aí entra todos esses fatores que a gente estava falando aqui. Então, a gente está num momento, eu acho, muito especial, né? Que pode ser especial em todos os sentidos. Depende do que a gente vai fazer com ele. Agora, aproveitando, Vanessa, como você acha que a escola realmente consegue aprender e evoluir continuamente? Como que aonde que ela vai buscar, né? Qual o trabalho que ela deve fazer para ter essa evolução contínua? Bom, eu entendo que essa evolução, ela deveria ter caminhado o tempo inteiro. A gente eu fico muito triste de ver que a educação aqui no Brasil, ela parou no tempo, ela não andou, né? Tem conceitos antigos que nunca foram colocados em prática. Então, assim, o mínimo que é você despertar no aluno a vontade, o prazer de aprender, né? Transformou-se isso aqui, eu acho, na chatice de estudar. Sabe assim, estudar não é aprender. Sentar e ficar vendo aquela coisa chata. Acho chato você ficar consumindo conteúdo que você nem sabe para quê, né? E quando você tem 1000 possibilidades com a educação, mais dá trabalho. Então, as pessoas querem continuar fazendo aquele feijão com arroz de encher os meninos de conteúdo, cobrar conteúdo memorizável.
Isso é muito ruim, porque a gente não desenvolve as pessoas cognitivamente. Se você não aprofundar, se você deixar na superficialidade, se você deixar só na memorização pura, a gente vai ter pessoas cada vez mais mediocrizadas. Sabe o que é interessante que você fala? Porque quando a gente foi montar o projeto de STEAM no Bandeirantes, é uma mudança cultural, porque a gente tinha os laboratórios que eram laboratórios que os alunos brincavam, eles falavam com a gente, mas por que vocês querem que a gente faça a experiência se vocês já sabem o resultado? Então não querem que a gente experimente. Por que chama experimento se no fundo a gente já sabe o que vai dar no final? E que tem resposta certa no experimento. E aí você sai de um cenário como esse e vai para um cenário de PBL, baseado em projeto. Talvez a maior dificuldade que a gente tenha tido no primeiro momento, a primeira maior de todas foi a formação de professor, que a gente precisou cuidar dessa formação. Mas uma resistência muito grande de aluno. Porque como o aluno também está acostumado a receber um conteúdo, estudar para uma prova e responder questão, quando você muda o jeito de ensinar, ele também tem que se redesenhar e começar a sair da zona de conforto. E mexe com os pais também. Era justamente onde eu estava chegando. Se, como o nosso querido Esther Carvalho falou hoje, aluno, né, não é só o centro, mas o que ele deve estar fazendo, né? Como a gente começa a pensar na metodologia e na pedagogia que será utilizada, na ação dele. Se a gente está pensando na ação dele, qual é a ação que vocês esperam, né, do aluno de agora em diante? Né, qual é a função da inteligência artificial, das tecnologias, ou que eventualmente, não necessariamente com a inteligência artificial, mas o que a inteligência artificial permite para educadores, para que tenha uma intencionalidade e o que o aluno eventualmente, pensando numa situação que a Vanessa até falou, né? Bom, se é uma escola extremamente disruptiva, que vai... Né, será que vai fazer vestibular? Os pais vão colocar, né, os alunos nessa escola que é extremamente disruptiva? Então, sem pensar na questão financeira, né, de que pais colocam ou não o aluno nessa escola, qual é o ambiente escolar, qual é a atuação do estudante nesse novo cenário? Talvez a pergunta seja... que atuação do estudante nós, como educadores, vamos provocar? Porque nós é que vamos fazer com que ele haja de outro jeito, com as nossas provocações. Então, se nós só fazemos pergunta factual, ele vai só decorar fato. Se nós começamos a fazer diferente... Olha, na minha realidade, que é essa de inglês como meio de instrução, né, no Systemic, não foi fácil, não é fácil, porque é uma disrupção grande, né? Então, mas para quem é educador, para quem... a beleza está aí. A beleza está em vencer esses desafios e transformar. Então, eu acho que a coisa é, que aluno a gente quer hoje? O que a gente quer provocar? A gente quer provocar, quer desenvolver alunos que estão só sendo treinados para responder perguntas superficiais? Às vezes até parecem profundas, mas não são, porque só existe profundidade se você conseguir fazer com que o aluno raciocine para aquilo, né? Então, se ele tiver, de fato, integrado a necessidade de descobrir, aí a gente está falando de outra coisa. Então, tudo passa pela nossa decisão de como fazer, nós como educadores. Como é que nós vamos fazer? Agora, é fácil? Absolutamente não. É simples? Também não. Mas é possível. E eu acho que isso é que é o X da questão. É possível. Sem dinheiro, mas é possível. Se você tiver o firme propósito de fazer diferente, você acha um jeito. Mas tem que saber que diferente é esse, né? Como para poder fazer. Eu gosto muito do verbo que você usou, de provocar. Eu acho que é isso mesmo, né? Da gente provocar os alunos, estimulando eles
a pensar, estimulando eles a sair da zona de conforto. E se a gente for pensar no que a escola tem se transformado nos últimos tempos, tem sido muito comoditizado. Se a gente for olhar, comparar escolas, as escolas começam a ficar muito parecidas. Porque os discursos são iguais. Os discursos são iguais, você entra nos sites, todo mundo fala a mesma coisa, tem os mesmos recursos, tem o mesmo... Então, existe uma comoditização de entrega. De discurso. Agora, quando você vai na entrega, tem 10% do que está escrito ali. E aí, quando a gente olha para outros mercados que viveram momentos de comoditização, vou dar um exemplo, táxi. Sim. Todo táxi era igual. Todo táxi fazia exatamente a mesma coisa. Hotel. Todo hotel te entregava mais ou menos a mesma coisa, dependendo da estrela que você tivesse, sim, mas era uma coisa já comoditizada. E podemos pegar vários outros. E a gente olhar o que aconteceu na transformação digital foi que quem estava comoditizado foi desrompido. Então, os táxis, o Uber entrou com a história de dar balinha, de dar aguinha, de dar não sei o quê, de você não precisar ligar para o cara, ele chegava o teu carro no aplicativo, que a gente já não lembra mais, porque já faz 10 anos. Mas era uma facilidade enorme a gente chamar um Uber, ao invés de tentar ficar procurando táxi nos pontos de táxi. Então, é uma coisa que estava totalmente comoditizada, vem uma nova tecnologia e desrompe a commodity. A mesma coisa estava acontecendo com os hotéis. Os hotéis estavam super em paz, chega o Airbnb, muda essa lógica e aí tem que começar a fazer. Eu acho que em algum momento a educação vai sofrer isso por conta dessa comoditização. Se a gente olha mesmo o resultado de Enem, hoje as escolas podem treinar para ter boas notas no Enem. Então, assim, não é que o aluno aprendeu mais com relação a outras gerações, não é, ele só está mais treinado para fazer aquela prova. Então, aí você vai ter uma comoditização geral de entrega. E as famílias já estão percebendo isso. Que bom. E eu acho que isso, se a gente não tomar cuidado com uma escola, escolas privadas, tudo que é commodity fica mais barato. E está acontecendo também. Está acontecendo também. Você começa a brigar por preço, quando antes você brigava por qualidade. Então, como é que a gente sai da comoditização da educação, usando a tecnologia para se diferenciar e se destacar como uma escola que realmente vale um investimento a mais do filho, né? Acho que essa é uma coisa para a gente pensar como escola. Bom, a gente já tem que ir para o encerramento. Eu agradeço o tempo de vocês. Eu sei que a gente queria falar muito mais sobre isso, de repente vai ter outra oportunidade. Mas ainda dá tempo para mais uma rodada. Eu queria começar com o Rafael. Qual a primeira decisão que um gestor educacional deveria tomar na próxima segunda-feira para preparar a sua instituição para o futuro? Começar. Esse é o primeiro passo. Então, a gente não pode negar a realidade. Os alunos já estão utilizando, seja em casa, seja em qualquer outro lugar. É melhor que eles utilizem sob orientação dos educadores. E a gente não precisa ficar esperando ordens externas ou outros tipos de orientação. Cabe a nós, educadores, buscarmos aprender para guiar toda essa transformação. Com os outros educadores, nossos professores, que às vezes resistem um pouco, com os alunos, com os pais, cabe a nós provocarmos a transformação e sermos proativos nesse sentido. Esse é o primeiro passo. Rafael está 100% correto. A gente vê em muitas escolas aqui no Brasil que os educadores, na verdade, estão pensando se adotar, se não adotar, quais são os prejuízos da adoção da inteligência artificial, e acredito que, de fato, se a gente deixar de lado, os alunos vão utilizar e a gente vai deixar os alunos aprender por eles, não através das orientações. Então, de fato começar. Uma das coisas super legais que nós vimos na nossa viagem foi na Moonshot Academy, que além da implementação, eles colocavam a parte ética da utilização da inteligência artificial. Então, para cada projeto, em cada série, 3º ano, 4º ano, 5º ano, eles implementavam num projetinho e, além da implementação, eles discutiam os limites éticos daquele uso. Então, foi muito legal. Para quem for começar a adoção, vale a pena também buscar referências. A Moonshot Academy tem referências, acredito, no próprio site. Então, é muito legal. Muito bom. Vanessa?
Eu acho que, bom, isso, claro, acho que Rafael está muito certo, tem que começar, mas eu queria colocar uma coisa que às vezes perturba os educadores, que é achar que isso é uma dicotomia, que assim, que é ou é inteligência artificial ou é humano, e não tem nada a ver. O que a gente mais ouviu na China, que me chamou a atenção muito, foi: nós aqui praticamos o amor. Isso é assim, é impactante, porque primeiro que a gente não espera ouvir isso na China, né? Eu não esperava, não sei se alguém esperava, mas justamente uma coisa não impede a outra. Então, na verdade, quanto mais a gente usar a inteligência artificial eticamente, quanto mais a gente usar para melhorar a vida de cada um, para melhorar a aprendizagem, para melhorar os seres humanos, melhor. Então, eu acho que juntar tudo sempre foi, talvez, o caminho. Nunca isso ou isso, né? Eu quero adicionar a fala da Vanessa. Nós tivemos uma palestra de um aluno lá na Moonshot, que foi uma das palestras, na minha opinião, mais impactantes de toda a viagem. Um aluno palestrando durante 30 minutos em inglês. Alan, né? 17 anos. Muito legal. E ele, assim, ele abriu um portal de programas que ele criou com a inteligência artificial. E eu lembro que no fim, um dos membros da viagem fez a pergunta: puxa, mas sem inteligência artificial, você conseguiria aprender? E ele falou: sim, eu sou treinado para aprender, mas a inteligência artificial me permite ir ainda mais longe. Muito mais profundo. É belíssimo. Ela permite que eu expresse a minha criatividade. Eu não sei programar, mas aí eu descrevo direitinho o que eu quero que ela faça, ela programa para mim. Então ela ajuda demais. Então não precisa ser ou usar ou não usar. A gente tem que ir aprendendo e ir construindo. É legal isso que você trouxe, Vanessa, do amor, né? Porque eu lembro que, tipo, há 10, 15 anos atrás, falar de amor, em qualquer lugar que fosse, parecia que era uma coisa meio proibida, né? Quer dizer, você não pode falar de amor, mas ao mesmo tempo estamos preocupados com o lado humano. Então, assim, é uma coisa meio totalmente contraditória. Totalmente. Né? E lá isso era muito mais natural e talvez até por isso eles levem a questão de tecnologia de uma forma mais tranquila, né? Inclusive talvez até mais amorosa na relação. Eu queria trazer um outro ponto que eu acho importante, assim, um autogestor educacional na segunda-feira precisa começar a pensar em como criar um capital intelectual dentro da escola capaz de ajudá-lo a construir um projeto realmente que se adapte a essas novas necessidades que o mundo começa a trazer a partir dessa tecnologia. E eu, para mim, né, pessoalmente, aí eu fazendo uma humanidade compartilhada aqui, entendendo que muita gente vai pensar como eu, ou perceber como eu acho que é muito importante que as pessoas visitem lugares diferentes. Também acho. Para olhar como é que as tecnologias acontecem em lugares diferentes. Então, por exemplo, a questão de inteligência artificial, o jeito é a mesma inteligência artificial que é usada no Brasil, é a mesma que está sendo usada na China, ou muito parecida, é a mesma que está sendo usada nos Estados Unidos. Mas a cultura que está recebendo aquela tecnologia, ela atua de forma diferente com essa tecnologia, com algumas coisas que são variáveis. Então, por exemplo, na China a gente percebeu isso, que era muito mais leve lidar com a tecnologia, e algumas coisas que não são, que são invariáveis, que teremos que usar a tecnologia independente da cultura, a inteligência artificial independente da cultura que a gente vive. Então, se eu estiver na França, se eu estiver na China, se eu estiver nos Estados Unidos, ou se eu estiver no Butão, a inteligência artificial ela vai aparecer de alguma forma. Isso é uma invariante. O que varia? É a forma como as pessoas estão usando aquilo. E aprender viajando para diferentes culturas ajuda a gente também a tomar algumas decisões aqui, que é olhar para o que é invariante. O que é invariante, eu vou ter que atuar. E contextualizar. O que é variante,
eu deixo para as culturas. Isso. Então, eu acho muito importante viagens como a gente fez, porque elas ampliam esse nosso olhar, essa percepção do que pode ser, eu posso deixar de fazer, mas coisas que eu não posso deixar de fazer. Uma coisa que a gente mencionou pouco aqui, que para mim foi muito forte lá, foi que eu falei no comecinho aqui, que foi a história dos robôs. Assim, não que a gente veja robô na rua, eu acho que eu vi 3 robôs na rua. Robô, dois humanoides e um cachorro. Isso. Mas você vê que o modelo mental deles já está em trazer a tecnologia para o dia a dia da robótica. E sem o preconceito de achar que que um robô não vai cuidar de um idoso da mesma forma que uma pessoa cuidaria. Mas se não tem não quem é verdade. cuide. Se não tem quem cuide, o robô as pessoas ficam cansadas. Então, uma coisa que eu falo para os professores lá é assim: se a gente coloca uma máquina para corrigir redação, se você olha o desvio padrão de correção, na redação corrigida por uma máquina é muito parecida com a do humano. Por quê? Porque o professor, quando pega a 100ª redação para ler, ele está cansado. Então, na média, o que uma máquina hoje já corrige e o que um professor corrige, a média de qualidade já é muito parecida. Então, claro que a máquina não vai ter o olhar, não vai ter o contato afetuoso, a pessoa que vai estar do outro lado sabe que não é uma pessoa que está ali do lado, que não tem empatia, mas isso não significa que não vai poder fazer um monte de coisa. Então, a gente, não sei se foi no nosso grupo que a gente trocou umas imagens de uns vídeos de uns indianos ensinando como é que dobra roupa, como é que lava a louça. Eles ficam com várias câmeras, com sensores nas mãos e vão dobrando roupa. Só que o movimento é para ensinar o algoritmo como é que se dobra uma roupa. Então, daqui a pouco, vão ser robôs que vão estar dobrando as roupas e vão estar fazendo. Há tempos atrás, no fundo, é assim: antes todo mundo tinha que lavar a roupa na mão. Hoje em dia a gente tem máquina que lava roupa. A gente vai ter máquinas que vão fazer coisas para nós que não necessariamente sejam tão importantes da gente fazer. Uau, que delícia! Bom, no final vai ser justamente operacional a distância da inspiração para a transformação e não tecnológica. Eu acho que é uma coisa muito de liderança, e desde que a gente já começou esse capítulo falando. Mas muito obrigado de estarem aqui hoje conosco na Explore, e acreditamos que a curiosidade é a competência mais importante para quem deseja compreender o futuro. Se você também quer explorar o mundo, venha com a gente. Obrigado. Obrigada.